Em pronunciamento na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, a deputada federal Caroline de Toni rebateu narrativas apresentadas por deputados petistas e confrontou-os com a realidade dos governos petistas. Caroline de Toni apontou: a primeira questão que a gente tem que desmentir aqui é a falácia de que o Lula tirou brasileiros da fome. O que as deputadas do PT solenemente não revelam e são as falácias que vamos destruir aqui. O que eles fizeram para reduzir as estatísticas de brasileiros que passavam fome? Como em tudo, em vez de mudarem a realidade, mudaram a metodologia. Um dos critérios da mudança de estatística: quem recebesse a merenda escolar ou uma refeição por dia em restaurante popular deixava de entrar na estatística. O programa de Lula foi falido nos 10 primeiros meses de consecução. A deputada lembrou como foi a criação do Bolsa Família e rebateu ainda as narrativas da velha imprensa sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Itália. Eles só pegaram os programas atingidos pelo governo anterior, FHC, e botaram um novo título. Não fizeram nada com relação à fome. A deputada do PT falou da ida do presidente Jair Bolsonaro à Itália e que ele passou vergonha no G20. Recebi vídeos em primeira mão, não dessa imprensa marrom. Ele foi ovacionado na Itália. Para onde ele ia, iam centenas de pessoas. Ele recebeu o título de cidadão honorário, encontrou-se com o diretor-geral da OMS e foi elogiado pela política de vacinação. Caroline de Toni comparou: nosso amigo trouxe um áudio do Lula. Ele ia a conferências internacionais e mentia. Ele mesmo dava risada porque inventava estatísticas. PT e mentira têm tudo a ver. As narrativas da extrema esquerda, mesmo quando não têm qualquer base em fatos, costumam ser aceitas com facilidade pela velha imprensa e por setores do judiciário. A cada derrota no legislativo ou a cada contrariedade com decisões do executivo, os partidos de esquerda ajuizam demandas junto aos tribunais superiores, onde costumam ser atendidos com presteza, em contraste com as demandas propostas por parlamentares de direita. Atendendo aos pedidos dos partidos de esquerda, alguns setores do judiciário interferem nas decisões do executivo, no que é conhecido como ativismo judicial. Ultimamente, o ativismo judicial vem ganhando contornos de tirania, incluindo perseguição aberta a conservadores e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente Bia. Presidente Bia, eu gostaria de começar a fala de hoje, só primeiramente, antes de falar sobre o projeto. Hoje, nesta comissão, nós tivemos aqui 2 deputadas da oposição, do Partido dos Trabalhadores, que vieram falar algumas mentiras, e é nosso dever, enquanto base do governo, desmentir 2 coisas que foram faladas nessa comissão. Primeiro, foi falado aqui que o Lula teria tirado o Brasil do mapa da fome, né? E depois, uma grande mentira, e depois a outra deputada do PT
falou que a passagem do Brasil pela Itália teria sido uma vergonha, que ele ficou isolado, que ele mentiu e só viu líderes da extrema-direita. Então, a primeira questão que a gente tem que desmentir aqui é com relação a essa falácia de que foi o Lula que tirou brasileiros da fome. Tem um órgão da ONU que é responsável pela agricultura, que é o FAO, que divulgou um relatório em que diz que 7% dos brasileiros passavam fome no Brasil e que até 2013 esse número baixou para 1,7%, o que equivale a 3,4 milhões de pessoas. Dizendo então que teria sido no governo Lula, por conta de programas igual o Fome Zero, que teriam tirado várias pessoas da linha da miséria e pararam então da linha da pobreza, passaram a não ter mais fome. No entanto, o que as deputadas aqui solenemente não revelam na sua fala, são as falácias que a gente vai destruir aqui, tem a ver primeiro que quem era o diretor-geral desse órgão FAO da ONU, que fez essa suposta estatística que é mentirosa, era um petista, José Graciano, ex-ministro do presidente Lula e um dos mentores do programa Fome Zero. Programa esse, aliás, que durou menos de 10 meses em 2003, devido ao fracasso desse programa. Mas o que eles fizeram, então, para diminuir a estatística de 7% para 1,7%? Como tudo, né, eles, em vez de atacar a realidade e resolver o problema na realidade, eles mudam a metodologia. Eles mudaram, então, o critério de avaliação dessa forma de considerar quem são os pobres e quem são os miseráveis e que deixaram de passar fome. E o que eles fizeram? Eles passaram a considerar, um dos critérios dessa mudança de estatística, foi que, deputado Darcy, a pessoa que ganhasse merenda escolar ou que ganhasse uma refeição por dia nesses restaurantes populares, deixava de ser considerada na estatística, fazendo com que, então, diminuísse a fome no Brasil. Agora, o que o Lula fez como o Fome Zero não deu certo? É um programa que foi falido nos seus 10 primeiros meses de consecução. Eles pegaram e adotaram, nada mais fizeram do que adotaram todos os outros programas sociais dos governos anteriores, do FHC, mudaram esse programa, que atingia até então 5 milhões de pessoas, e botaram um novo título, chamado Bolsa Família. Então, essa foi o feito do PT, que nada mais fez de não fazer nada com relação à fome. E outra coisa que também não se divulga, deputada Bia Kicis, é que a fome, a pobreza caiu no mundo, não foi no Brasil. Entre o ano de 90 a 2015, há uma estatística do Banco Mundial de que, e eu tenho aqui essa estatística, eu trouxe aqui está o gráfico, onde está a linha da pobreza, considerando aqui 1820 até 2015, onde a gente vê que a pobreza tem diminuído no mundo e o número das pessoas que saem da extrema pobreza, então, tem aumentado. E isso se deve ao livre mercado, ao capitalismo, à livre iniciativa, ao livre desenvolvimento das pessoas numa sociedade, numa economia de mercado, e não por conta dos programas do Lula. Além disso, outra mentira que foi falado aqui foi com relação à ida, outra deputada do PT falou, a ida do presidente Bolsonaro à Itália, dizendo que ele foi passar vergonha lá no G20. E isso é uma outra falácia. Eu recebi, deputada Bia, vários vídeos em primeira mão de fonte primária, e não nessa extrema imprensa, nessa imprensa marrom, que noticiou essas mentiras da qual ela se baseia. O presidente simplesmente foi ovacionado na Itália. Onde ele chegava, milhares de brasileiros e italianos foram visitá-lo, e por onde ele ia centenas de pessoas. Ele foi recebido por líderes italianos. Ele recebeu, inclusive, um título de cidadão honorário da Anglilara Veneta. O presidente se encontrou com Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, e foi elogiado pela política de vacinas. Ou seja, o que a esquerda faz aqui nessa comissão, deputada Eduardo Mauro, como você muito bem fala, é vir aqui faltar com a verdade e mentir. Então, vamos derrubar essas falácias de que o Lula acabou com a fome. Tal como disse o nosso amigo capitão ali, ele trouxe aqui o áudio do Lula, onde ele dizia que ia nas conferências internacionais e dizia, porque no Brasil, e ele dizia, inventava em estatística, tem 25 milhões de crianças de rua. Aí o cara parou para ele e disse assim, se tivesse 25 milhões de crianças de rua, nós não conseguiríamos andar nas ruas.
Ou seja, ele mesmo dava risada que ele inventava essas estatísticas. Por isso que PT e mentira tem tudo a ver. Lula e acabar com a fome é outra falácia. Então, presidente Bia, sobre o projeto que está em discussão, que o nosso colega, deputado Tadeu, está relatando, nós queríamos parabenizá-lo pelo trabalho, porque a atualização do Código Penal Militar ela é necessária e vem de forma a dar uma interpretação sistêmica a esses códigos penais e processuais tão necessários aí para o bom andamento dos trabalhos, seja dos civis, agora dos militares. Então, era isso, deputada Bia Kicis, muito obrigada. Deputada Carol Detoni, só pedindo, relembrando aos colegas, né, como pedido de manhã, que na discussão do tema a gente se atenha ao tema e no tempo de liderança falem livremente. O deputado Coronel Tadeu queria fazer um esclarecimento sobre uma alteração, mas ele não entra o PSL, deputada Carol Detoni. Então, presidente, nós vemos aqui a importância desse projeto, que majora a pena no caso de furto e roubo quando há uma ação habitual e reiterada por parte do agente. E vimos o absurdo aqui da deputada Érica falar que a mãe de família que está passando fome vai lá, rouba, vai ter sua pena majorada. Não, quando o furto é famélico, já temos inúmeros julgados do STJ, inclusive do STF, absolvendo pessoas pela situação de fome. E, sinceramente, não é para essas pessoas que se destina esse tipo penal, mas sim para as pessoas que dolosamente têm essa prática reiterada ou profissional. Então, é importantíssimo majorarmos a pena do roubo, do furto, para que também possa contribuir para desestimular a prática delitiva. Então, ter um Código Penal rígido é importante como forma de inibir as pessoas de cometerem crimes. Por isso que o PSL é contra a retirada de pauta. Como orienta o PT? Quem vai orientar pelo PT, deputada Gleisi? Como orienta o PT? Obrigada, senhora presidenta. O PT orienta favoravelmente a retirada de pauta. Não achamos que esse assunto requer emergência para estarmos discutindo ele agora.